Oi, pessoal! Estamos aqui iniciando o 5º episódio do podcast Entre Linhas e Planos, o podcast do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unifip. E hoje está aqui conosco a docente do curso de Arquitetura e Urbanismo, Mariane Andrade. Bem-vinda, Mari. Obrigada pelo convite, Eliane. É um prazer estar aqui contribuindo um pouquinho com o nosso conhecimento, para o curso. Então, gente, Mariana hoje vai falar um pouquinho sobre urbanismo para todos, tá? Vai trazer as suas ideias, os principais desafios, um pouco da perspectiva dela enquanto docente do curso, especialista nessa área. Então, para começar, Mari, gostaria de iniciar essa conversa vendo com você como a gente consegue garantir que os espaços públicos eles sejam acessíveis e convidativos no espaço de cidade como um todo. Do seu ponto de vista, como a gente consegue fazer isso? Essa é uma ótima pergunta que a gente dialoga muito em sala de aula, observando sempre esses espaços coletivos, Inicialmente a gente fala primeiro da construção da paisagem urbana, dialoga sobre como a gente pode fazer um planejamento urbano que de fato seja inclusivo, e menos excludente. E aí a gente trabalha no eixo do urbanismo dentro do curso, com enfoque principalmente nessa modalidade, vamos dizer assim, de espaços públicos, que são praças, parques, ruas, calçadas, calçadões. Então, sempre com esse foco, Dentro da minha experiência, enquanto docente, enquanto arquiteto e urbanista, desde a época da graduação em arquitetura e urbanismo, eu sempre tentei, priorizar e focar o eixo do urbano, que foi algo que sempre me atraiu muito. Fiz o mestrado também nessa área, de desenvolvimento regional, com a parte de projeto de pesquisa voltado para desenvolvimento urbano e conflitos sociais. E desde então eu venho trabalhando dentro desse eixo, prioritariamente. Então, é algo que eu busco enquanto profissional, observar o espaço da cidade, observar esses espaços públicos de forma que a gente consiga, enquanto profissional, beneficiá-los e convidar a população, para que esteja presente, se apropriando, espaços, se apropriando desses espaços, e que eles possam vir a trazer um bem-estar coletivo, que eu acho que é um papel fundamental dentro da nossa profissão. Sim, eu acho que é para a gente ter como o papel, do arquiteto também, além de tornar o espaço acessível, o espaço funcional para a população, é realmente convidar, com que as pessoas se sintam à vontade, se sintam seguras em estar naqueles locais. Isso. Então, para que ele consiga realmente proporcionar um bem-estar, um conforto ao usuário. E aí, quando a gente fala de urbanismo, a gente está pensando muito nas cidades, Então, eu acho que é um desafio realmente a gente conseguir, trazer com que as nossas cidades, fazer com que as nossas cidades elas tenham todas essas características, Isso. De acessibilidade, de segurança, de conforto. Mas o arquiteto e urbanista, ele está aí na função, na nossa missão de realmente trazer essa cidade, fazer com que ela seja realmente para as pessoas, Isso. Mari? O nosso curso, ele nos dá esse conhecimento técnico que nos permite observar, essa possibilidade, quais são os potenciais que o espaço público oferece. A gente faz sempre um diagnóstico prévio, observando as problemáticas, o que é que tem ali de potencialidade que pode ser explorada, A gente tem também toda uma legislação que nos ampara, acerca de normas técnicas, por exemplo, a NBR 9050, que é de 2015, foi revisada em 2020, que nos coloca, à disposição essas normas com parâmetros, para espaços públicos e privados, e espaços coletivos, que é o nosso foco aqui. Então, por exemplo, a questão de larguras mínimas, as inclinações máximas, como os mobiliários podem ser acessíveis. Então, tudo isso nos coloca, enquanto arquiteto e urbanista, enquanto profissional,
como um profissional que vai, de fato, contribuir, né, para essa melhoria dos espaços públicos que a gente vê que precisa, né? Isso precisa ser discutido, é algo muito importante, né, dentro do nosso contexto urbano. É verdade. E aproveitando, né, Mário, falando na 9050, falando em acessibilidade, que ela traz esses parâmetros, né, para serem seguidos, para que a gente promova essa acessibilidade. Junto a isso, existe outra palavra que está conectada, que é justamente a inclusão, né? E aí, como garantir a inclusão e como combater a segregação socioespacial do seu ponto de vista? Isso aí é muito importante, porque se a gente fala de espaço coletivo, espaço público, a gente precisa sempre observar que aquilo ali precisa ser um espaço de uso, vamos dizer assim, irrestrito da população, né? Então, não haver obstáculos, barreiras que vão impedir aquela apropriação, né, do público naquele espaço. Então, observar sempre, né, as normas, que a gente precisa, de fato, estar atento a elas, mas existem estratégias de projeto que também fazem com que as pessoas sejam convidadas a pertencerem àquele espaço. Por exemplo, otimizar, né, o espaço de forma adequada, colocar à disposição das pessoas sinalização correta, rampas de acessibilidade, o piso direcional, né, o tátil direcional, o braille. Então, são possibilidades múltiplas que a gente tem ao nosso dispor, que a gente precisa colocar, né, naquele espaço público. Então, observar toda a gama, né, que é oferecida pelo mercado de arquitetura e urbanismo, além da parte de direito urbanístico que nos ampara, as possibilidades de fato, otimizar aquele espaço e torná-lo acessível. E quando a gente fala tornar acessível, não é a primeira imagem que nos vem à mente é colocar uma rampa para um cadeirante, que é muito importante, né? Mas, na verdade, é torná-lo acessível a todos. A todos, né? Então, obesos, gestantes, crianças que têm aquela mobilidade reduzida, né, também. Pessoas com baixa visão, né, que a gente chama deficientes visuais. Então, isso tudo idosos a gente precisa... Também. Idosos, né? Então, a gente precisa estar sempre atento a esse tipo de público, né, que demanda uma atenção de fato especial na cidade. Sim, e é um desafio, né, porque a gente conseguir planejar um espaço que tem um público-alvo tão grande, com tantas características diferentes, né, então se torna algo realmente desafiador. E aí é aquela questão, né, que a gente tenta, né, trazer para o espaço o mínimo de barreiras possíveis, né, evitar que isso possa acontecer, para que a gente consiga, de fato, ter essa inclusão, né? Então, a gente tenta combater, né, por exemplo, os espaços que não têm a acessibilidade, justamente para não gerar essa segregação. Isso. Porque quando a gente está falando de espaço público, quando a gente está falando de cidade, a gente precisa que as pessoas realmente se sintam acolhidas naquele espaço, porque senão o espaço acaba que entra em desuso, né? Então, quando ele gera acredito que quando ele gera qualquer tipo de barreira ali, para aquela pessoa, ela pode sentir alguma dificuldade de acessá-lo, ou de permanecer no local, eu acho que aquilo ali já limita um pouco aquela pessoa a se deslocar para lá. Exatamente, né? A gente observa muito isso, por exemplo, quando a gente costuma frequentar o espaço, né? E a gente observa, por exemplo, o primeiro ponto esse espaço é seguro, né? Ele me oferece a segurança necessária, adequada para que eu esteja ali sozinho ou com minha família. Se ele não oferece esse ponto que é essencial, né, para que a gente se sinta bem no espaço público, já é um motivo para repelir, né? Sim. Então, esvaziar esse espaço em virtude de uma segurança vai gerar ainda mais dificuldade. Né? Então, quando a gente tem um espaço com vitalidade, pessoas, né, ocupando aquela área, desenvolvendo múltiplas atividades que podem ser, né, potencializados pelos diversos usos, sim, né? Sim. Isso vai nos trazer uma sensação de segurança maior. Quando a gente vê muitas pessoas ao nosso redor, a gente se sente mais seguro do que em um ambiente que a gente está totalmente sozinho, né? É verdade. Então, já sabemos isso há muito tempo, já consta em literatura desde a década de 60, mas a gente continua percorrendo em muitas cidades um caminho que a gente sabe que não vai dar muito certo nessa proposta, né? Sim. Então, é sempre importante dialogar com os alunos que estão em formação
para que essas sementes, que a gente sempre diz, né, consigam ir sendo plantadas em outros locais também, e aí agregando esse conhecimento em outras cidades, né, para que a gente possa ser esse agente de mudança. É, né? verdade, perfeito. E aí, Mari, para que a gente consiga atingir, né, o nosso objetivo, que é realmente trazer uma cidade mais segura, trazer uma cidade mais inclusiva, acessível a todos, nós trabalhamos com o planejamento urbano, né? Que eu acredito que é uma das áreas, né, que você mais atua hoje. E aí, no seu dia a dia, ou até no processo de ensino mesmo, como é que você faz para conseguir inserir a comunidade nesse processo de planejamento urbano? Eu costumo dizer que eu sou uma entusiasta da extensão, né? É sempre interessante, a gente tem no nosso curso disciplinas que fomentam esse diálogo, né? Entre a formação do profissional na academia e como esse profissional pode atuar em campo, né? Então, na escuta, na entrevista, no questionário, utilizando métodos de pesquisa que a gente trabalha em sala de aula, mas que a gente coloca em campo também, né? Como, por exemplo, um diagnóstico de uma área. Então, os alunos precisam ir a campo para estudar essa área. Eventualmente, né, dentro da proposta de cada disciplina, tem a escuta, né, da comunidade. Sim. Então, como a gente sempre faz pautas de entrevista, por exemplo, né, hipotéticas, mas que eles podem levar a campo para entrevistar, questionar, ouvir essa população que muitas vezes é carente dessa escuta, né? Então, a gente nunca coloca muito a opinião da pessoa, a gente coloca a nossa opinião técnica, e isso é um erro, né? Então, a gente sabe que aquela pessoa que está utilizando aquele espaço diariamente, ela precisa ser escutada. A gente fomenta muito isso nos nossos trabalhos, né? Então, é importante sempre manter esse diálogo, sala de aula e a comunidade, né? É porque, assim, antes de qualquer intervenção, né, quando a gente está tratando ali do espaço público, a gente precisa entender como aquele espaço é utilizado hoje, né? Então, a gente precisa compreender o cenário das pessoas naquele local, porque imagine chegar para fazer uma implantação, uma nova inserção de mudança e sabendo que existe todo um público, toda uma parcela, né, de pessoas ali morando. E então, nada mais justo, né, do que, de fato, ouvi-los, né, e escutar também as suas demandas, as suas solicitações, para que a gente entenda o dia a dia dessas pessoas. E aí, de fato, a gente consiga trabalhar e fazer propostas resolutivas, né, para melhorar a qualidade de vida delas. Condizentes com o que realmente, né, são demandados ali. A gente sempre fala dessa gestão mais participativa, né, da população, que muitas vezes a gente, enquanto estudante, enquanto profissional, a gente pensa que o conhecimento técnico, ele traz a competência completa, mas na verdade a gente precisa ouvir essas demandas específicas, entender de fato o que é que cada população, o que é que cada espaço traz, né, enquanto necessidade, para que a gente possa atuar de forma mais assertiva, né? Então, colocar em exercício, né, essa atividade de ir a campo, buscar e escutar a população é muito importante para que a gente possa desenvolver um projeto completo, né, e mais assertivo para a população daquela área. É aquela mesma situação que a gente fala, né, quando a gente está fazendo um projeto de arquitetura, a gente vai escutar o cliente, né? Então, a gente faz toda aquela reunião inicial de briefing para escutar a necessidade do cliente, que a gente tem ali o quê? Uma pessoa, se for uma residência, são os moradores da residência, e aí a gente está entendendo as necessidades, as demandas desses nossos clientes. E quando a gente trata de espaço público, a gente precisa entender as necessidades e as demandas das pessoas que utilizam o espaço, né? Que utilizam o espaço público. E aí, Mari, a gente falando de espaço público, né? A gente fala também, é inevitável deixar de falar sobre as praças, né? Dos parques, das ruas. E aí eu acho que essas praças, parques e ruas é o que torna a cidade, de fato, convidativa, né? Mas aí ela só se torna realmente convidativa se a gente tiver aquela acessibilidade e a inclusão que a gente já falou aqui hoje. E aí, como trazer essa acessibilidade, né, para pessoas portadoras de alguma deficiência, do seu ponto de vista? É interessante observar, por exemplo, num aspecto macro, né, o que é que engloba essa acessibilidade, tá? Então, desde a parte de rampas, os corrimãos de forma adequada, altura, material, né? O piso que precisa ser antiderrapante. Então, a gente precisa entender que piso está naquele local.
e qual é o adequado, né? Sim. E aí toda a questão também de mobiliário, então bancos, a iluminação que deve ser adequada para que a gente possa visualizar melhor esse cenário que está na nossa volta, né? Toda a questão da segurança mesmo, né, do transeunte. Então, a gente precisa observar onde é que ele está pisando, quem tem a deficiência visual, o piso tátil direcional, né, que precisa estar adequado. Muitas vezes as normas até nos amparam, né, em relação a isso, mas a gente vê que na prática falta, né, ainda em espaços públicos, uma melhoria em relação a essas questões. A gente sempre foca, né, na questão das rampas, que são muito importantes, mas não é só isso, né? Sim. Envolve um cenário muito maior, desde a parte de sinalização, obstáculos, né? O piso. Então, é pensar de fato dessa forma macro para poder trazer uma acessibilidade compatível para aquele público, né? E tornar os espaços mais convidativos. O que a gente tem visto, e aí não é um espaço A, B ou C, né, em relação a território de cidade, mas o que a gente tem visto ainda de forma nas nossas cidades, né, contemporâneas, é que não acontece a norma, ela não está na prática, não está sendo colocada em prática, né? Então, nós até temos a legislação, mas falta, de fato, colocar em prática. Alguns edifícios públicos colocam, mas a gente vê que as praças, muitas vezes, e parques, né, não são convidativos para essas pessoas. Sim, tá? Verdade. Principalmente se a gente for parar para refletir, que são algumas praças, né, alguns parques, eles são mais antigos, né? Então, algumas edificações, obras mais antigas, elas realmente não tinham todo esse aparato, né, de informação, de normativa para ser seguido. E aí, quando a gente fala, eu acho também de segurança, eu vejo muito um ponto importante, que é bem como eu me sinto, principalmente se for à noite, que é a questão da iluminação, né? Então, quando a gente tem realmente um ambiente mais iluminado, seja uma praça, seja um espaço de atividade física, né, ao ar livre, eu me sinto muito mais segura quando eu tenho um espaço bem iluminado, né, porque eu sei que aquele espaço está sendo bem visto, né, então, assim, eu acho que são vários elementos que trazem essa segurança para a gente, né, quando a gente está em um espaço aberto. Isso. Quando a gente fala de espaço público, os primeiros, né, que vem à nossa mente são, de fato, praças e parques, né? Mas o espaço público, a gente pode falar, por exemplo, da calçada, né? Então, a gente sempre foca na questão da largura mínima da calçada, a faixa de serviço, onde deve ter a parte das lixeiras, dos postes de iluminação. Então, isso organiza o espaço público e o torna mais convidativo e seguro, né? Sim. Então, muitas vezes a gente observa nosso caminhar cotidiano que as calçadas, né, que é o espaço, vamos dizer assim, básico dali do espaço público diário nosso, elas não estão seguras, né? Elas não estão, a gente encontra obstáculo, degrau, rampa onde não deve ter, o piso muito escorregadio. Então, assim, preparar isso é o mínimo que a cidade deveria, né, oferecer para o cidadão. Observar isso e aí sim, dialogando com isso, esses espaços maiores, né? Praças, parques, que são muito bem-vindos para um bem-estar do cidadão urbano. A gente precisa, né, da arborização urbana, a gente precisa de uma iluminação adequada, de espaços onde depositar o lixo, o piso adequado também para esses espaços públicos. Muitas vezes a gente erra, inclusive em projeto, colocando um playground próximo de uma via muito movimentada. E aí tem que observar isso, né? Se é de fato seguro, ou a gente deveria utilizar algum outro anteparo para barrar, né, esse movimento de crianças ali próximo ao fluxo de carros, automóveis. Então, além disso tudo, a gente deve privilegiar o pedestre, ciclista, né, tornar esses espaços seguros e convidativos para eles também, né? Verdade. E aí, Mari, trazendo isso um pouco para o nosso curso, de acordo com a sua perspectiva, de que modo o curso tem dialogado com esse planejamento urbano? Dentro do curso, eu acho que tem
questão bastante interessante. Nós temos eixos, né? Então, existe o eixo do urbanismo, né? Que vem desde os períodos iniciais. Por exemplo, no primeiro período, a gente já fala sobre a teoria da paisagem, já dialoga sobre como esse cenário urbano ele é montado, como ele pode ser beneficiado, né? Então, a gente trabalha isso desde os períodos iniciais com o aluno. Sim. E aí, avançando, a gente segue pelas disciplinas de planejamento urbano, planejamento do urbanismo e da paisagem, né? Análise do espaço urbano, com alunos que já estão ali no 7º, 8º período. Então, eles, durante todo o curso, dentro desse eixo, eles dialogam com o espaço urbano, né? Então, isso é muito importante para formar no profissional de arquitetura e urbanismo esse lado, né, de cidadão, mas de profissional que vai lidar com esse público, Sim. né, e com esse espaço, como uma pessoa que está capacitada para promover melhorias. Sim, né? sim. Então, a gente sempre busca, através de aulas expositivas, aulas também que a gente dialoga muito com o aluno, para ele fazer a proposição, né, de um cenário urbano, de uma praça, de um parque, analisar bairros, né, potenciais que aquele espaço pode oferecer enquanto melhoria, né, de urbanismo e da paisagem. Então, desde os períodos iniciais até o final do curso, a gente promove isso. E a gente fica muito feliz, né, particularmente como coordenadora de trabalho de conclusão de curso, junto com o meu colega Alexandre, a gente fica muito feliz quando a gente vê trabalhos do eixo de urbanismo chegando ao término, né, dessa caminhada como TCC. Então, muitos alunos optam por esse viés, fazem projetos com melhorias de ciclovia, proposição de calçadas, faixas, né, vias fechadas, promovendo o pedestrianismo, que a gente trabalha muito. Então, esse uso de outros modais que beneficiam tanto a cidade. Sim. A gente fica muito feliz em ver, ao término do curso, essa entrega, né, do aluno como um trabalho de urbanismo. Aí a gente tem até que sempre reforçar, né? Porque o curso, ele é arquitetura e urbanismo. Isso. O profissional é arquiteto ou arquiteta e urbanista. Exato. Né? Então, realmente, é uma profissão que tem dois eixos muito fortes, né? Que é a arquitetura, que é o projeto de edifícios, mas também é o urbanismo, que é o projeto das cidades, né? O cuidado com as cidades. Então, realmente, é muito gratificante a gente ver, né, o nosso aluno entendendo a importância de todo esse cenário, de todas essas situações que podem aparecer, né, que estão, na verdade, aí nas nossas cidades, e entender o papel do arquiteto e do urbanista nisso. Exatamente. Né? A gente costuma até brincar, falar assim, o aluno diz, professora, mas eu não quero trabalhar no eixo do urbanismo futuramente. Mas eu entendo, ele fala, né, eu entendo que se eu vou fazer um edifício na cidade, inevitavelmente eu estou trabalhando com urbanismo. Né? A gente não tem como desvincular, né? Uma coisa da outra. De fato. Realmente, a primeira coisa que a gente para analisar quando vai fazer um projeto arquitetônico é o entorno né? É a análise do local. Então, a análise do entorno onde o edifício vai ser inserido. Justamente porque a gente precisa que aquele edifício ele tenha uma conexão onde ele está sendo inserido com a cidade, com o bairro, com toda aquela paisagem urbana, né? Exatamente. Então, é realmente algo indissociável. E aí, Mari, para finalizar, eu gostaria só que você falasse um pouco sobre você, assim, sobre a questão da sua atuação profissional. Então, você sempre se dedicou a essa parte de urbanismo? Você se identificou desde o início, na sua graduação? Como foi isso? Desde a graduação, né, eu tive excelentes professores, tanto da parte de projeto como da parte de urbanismo. Mas, dentro do urbanismo, eu observei que ali existia um enfoque que me convidava, né, a participar. Então, destinei, vamos dizer assim, leituras para essa área. Então, consegui, né, comprar, ir na biblioteca muitas vezes, acessar esses livros que traziam esse diálogo, explicavam a cidade, explicavam o que era direito à cidade, os direitos coletivos. Então, eu buscava, de fato, informação sobre isso desde a época da graduação. Quando eu fui para o mestrado, também nessa área, né, de desenvolvimento urbano, conflitos sociais, eu busquei pesquisar como é que as pessoas estavam alocadas no espaço urbano, por que elas utilizavam aquelas modalidades de habitação e como a segregação se colocava também, inevitavelmente, em cidades de médio e grande porte. Então, durante meu projeto de pesquisa, ainda, né, aprofundei mais essa parte da leitura, da parte da literatura mesmo, dentro do viés do urbanismo.
E aí, enquanto docente, trabalho nesse eixo, né? Desde a parte de teoria e história da arquitetura e do urbanismo, falando sobre arquiteturas e cidades, né? Desde a época do clássico até o contemporâneo. E teoria da paisagem e análise do espaço urbano, que são duas disciplinas que dialogam no início e no final do curso, né? Que estão diretamente interligadas, Sim. que mostram como a gente pode analisar o espaço e beneficiá-lo. Então, dentro desse viés, a gente trabalha com esse foco, né? Enquanto arquiteta, né, também tenho escritório e aí atuo em Campina Grande, região, possibilitando também essa atuação na área de projeto. Sim. Mas o foco principal na docência é o urbanismo, né? Eu acho que é o que ele cativou de verdade, né? Eu digo muito aos nossos alunos também que durante a graduação a gente tem vários eixos dentro da profissão, né? Além do arquiteto e urbanista, mas ainda tem várias sub-áreas, né? Que a gente vai passando no decorrer do curso. E é muito interessante quando a gente se identifica, quando a gente consegue reconhecer realmente qual é o nosso chamado. Porque eu acredito que tudo que a gente faz com amor, a gente vai fazer muito bem feito, né? Então, o trabalho voltado para aquilo que a gente gosta, ele com certeza vai ser feito bem melhor. Então, é muito bom. E eu sempre digo aos meninos, olha, vocês já vão começando a entender, até pela questão do trabalho e conclusão de curso também, né? É um trabalho que eles passam 1 ano desenvolvendo. Então, é interessante que seja algo realmente que eles tenham mais afinidade, né? Então, você teve o seu chamado, né, para o urbanismo e está aí refletido na sua carreira. E muito bem feito. Obrigada. E aí, pessoal, estamos aqui, né, finalizando o nosso 5º podcast, tá, do curso. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença da nossa docente Mariana, eu que né, agradeço, que está aqui conosco, que também está no nosso curso já há alguns anos, com algumas disciplinas aí, trazendo toda a importância, toda a questão voltada para o urbanismo, né, o pensamento, a sensibilidade de trazer espaços mais inclusivos e acessíveis para o nosso curso, né? Para os nossos alunos. E aí, pessoal, em breve, né, será postado esse episódio nas nossas redes sociais, né? Então, acompanhe o Instagram, @Arquitetura e Urbanismo Unifip, também no canal do YouTube e no Spotify. Então, é isso e até breve. Até o próximo episódio.